Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12. Atos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12. Diz assim o texto bíblico: enviados pelo Espírito Santo, por um sopro, por um movimento de Deus, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, Bar-Jesus, Elimas, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Amém. Olha Deus junto comigo. Senhor, nós queremos reconhecer que esse momento ele é sagrado para cada um aqui. É sagrado para nós. Não porque nos cause assombro ou medo, como eram as coisas sagradas do passado, mas porque desde Jesus a tua palavra ela é sublime, ela é a chance de saciarmos uma sede da alma, uma fome da alma, que só é saciada com sentido de vida, que só é saciada com propósito para viver, com desejos de vida abençoadora. Senhor, nós cremos que a tua palavra é essa chance, sublime, tão sublime, que nós a reverenciamos, que nós reconhecemos nela uma oportunidade especial, riquíssima. Ajuda-nos nesse momento, Deus, com a palavra que vem ao nosso coração da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém. O Evangelho é a razão desse pessoal sair de Antioquia e de se movimentar com força, com paixão. O texto ele é carregado na tinta com essa imagem de gente que deixa tudo para ir. É uma gente viajante, é uma gente que se desloca, que deixa os interesses imediatos, as coisas do dia a dia, para se dedicar a um projeto que exige que ela vá em direção ao outro, que ela vá em busca dos ouvidos. O Evangelho, ele é uma mensagem que tem a força de nos impulsionar, de nos lançar na vida, de dar missão para nós. Porque o Evangelho ele é uma notícia, e uma notícia surpreendente.
uma notícia de tirar o fôlego, uma notícia de fazer o coração disparar, de ter uma boa taquicardia, uma notícia que adrenaliza a vida, uma notícia que faz os olhos se abrirem, né? Uma notícia que nos acorda, surpreendente. Que notícia é essa? De que Deus tem cara. Deus não é um ser assombroso que ninguém pode ver. A notícia que eles têm, desde Jesus, é que Deus tem cara, e tem cara de gente, e que Ele está face a face conosco, e o seu nome é Jesus, gente como nós, e que esse Deus não é um ser distante, regente, mor de um mundo mágico, de um mundo determinado por forças impessoais. Ele não é um ser que precisa ser comovido, que precisa de comoção, portanto, que precisa ser tocado, que precisa ser alcançado. Ele está entre nós, ao alcance das mãos. Ele tem cara, ele tem personalidade, tem um jeitão, tem um modo de ser, um modo de olhar para as coisas, de reagir às crianças, de entender as mulheres, de lidar com aqueles que sofrem. Ele tem estilo, tem modo de vida, é pessoal, e isso é uma revolução, é um assombro, é um susto, e é essa mensagem que os move. Imagina você, Deus é amor, portanto, contraria qualquer ideia mágica, supersticiosa do divino. Não é um arranjo de forças impessoais, que eu preciso de uma mandiga, que eu preciso de uma superstição, que eu preciso de uma simpatia, que eu preciso de um passe, que eu preciso de um ato mágico, de um gesto mágico para colocá-lo a meu favor. Não, Ele é pessoa, e pessoa que ama. É a primeira e corajosa relação com qualquer e toda pessoa. É estar face a face com o outro. Deus é conversa, também é conflito. Deus é esperança, Deus é decisão, é um outro movimento, é uma outra dinâmica. E vira o conceito do divino que as pessoas têm de cabeça para baixo. A mensagem do Evangelho é essa notícia: Deus tem cara, Ele está entre nós, o nome dEle é Jesus Cristo, e Ele nos ama. E aí, em um mundo que se acredita regido por forças mágicas e impessoais, a revelação de um Deus na pele humana, compassivo, corajoso, exposto radicalmente entre nós, é a notícia mais revolucionária que alguém poderia ter. Que Deus é esse? Não foi por acaso que a autoridade romana, o procônsul Sérgio Paulo, tem vontade de ouvir. Já chegou para ele que há uma mensagem que é totalmente diferente sobre o divino, e ele quer, ele é desenhado, ele parece que é apresentado para nós, caracterizado para nós, como alguém que tem vontade, tanto que ele tem um assessor que é alguém da espiritualidade, uma espiritualidade confusa, mágica, mas alguém da espiritualidade, e ele sabe que existem homens ali que vieram trazer uma mensagem, que vieram ensinar, que vieram apresentar uma palavra que é divina. Ele quer ouvir, porque essa mensagem é diferente, essa mensagem pode inverter todas as coisas. É tocado por essa mensagem, eu vou repetir, é tocado, é movido por essa mensagem, que Barnabé e Paulo saem de casa e vão pelo mundo, pelas cidades, criam estratégias. Eles começam com as sinagogas, porque é onde se fala o hebraico, é onde eles podem fazer a ponte das escrituras com a revelação de Jesus, mas não querem apenas os judeus, eles querem todas as pessoas que estão abertas a ouvirem a notícia de um Deus que tem cara, e a cara dele é amor. É uma força
E aí eu queria dizer o seguinte: o Evangelho é uma mensagem, é algo que nós temos a dizer para as pessoas, mas não é uma informação qualquer, não é uma doutrina organizada qualquer, é uma mensagem que também é força. O Evangelho é uma notícia, mas também é um impulso ou é um empurrão para nos tirar da letargia, para nos tirar da falta de força, de vida e de gosto. É uma mensagem, mas também é um poder. Eu repito, é uma força, é uma dinâmica, é um movimento. O Evangelho é essa mensagem que é tão nova que ela é poder e vitalidade. Ter essa notícia é colocar-se numa dinâmica. Ter a notícia de um Deus desse é colocar-se em movimento. Chama esse movimento de fé, chame esse movimento de amor, chame esse movimento de desejo, de sonho, de serviço, de missão. É o Evangelho, é assim que ele faz conosco. E aí a gente entende melhor porque é que Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 1, ali nos versículos 26 e 27, Paulo, ele não conhece a igreja que tem lá em Roma. Quando ele escreve essa carta, ele quer mostrar para essa igreja o que o move e por que essa igreja deveria recebê-lo e acreditar no seu projeto. Ele quer fazer de Roma o trampolim ou uma plataforma de lançamento do seu projeto, da sua pregação para a Espanha. Ele quer chegar na Espanha, ou à Espanha. E para chegar até a Espanha, ele precisa de um grupo que lhe dê condições, recursos, que lhe sirva de base, de apoio. E convida os romanos a serem essa plataforma que vai lançar a pregação do Evangelho dele para a Espanha. Foi por isso que a carta aos Romanos, um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, foi escrita, por isso que ela foi escrita. E aí ele diz assim, sobre o seu Evangelho, para apresentar o que ele vai falar, o prefácio da sua pregação é assim: olha, o Evangelho que eu vou pregar para vocês é mais do que uma boa notícia, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do grego, dinamis, né? Poder, força, energia. É isso que nos move, é essa força. E aí, a pergunta que eu faço, desde o início, no tema da minha reflexão, é uma proposta. O que o Evangelho pode fazer por você? Porque é isso que o Evangelho é: possibilidade de vida. Eu repito, o Evangelho não é doutrina fria, não é informação fria. O Evangelho é uma mensagem que possibilita a minha existência, que fermenta a minha fé, que fermenta a minha história, que me coloca no mundo, que me dá sentido. É poder de Deus. E a pergunta novamente: o que o Evangelho pode, portanto, fazer por você? E eu gostaria de sugerir duas possibilidades que podem se multiplicar em tantas quantas a sua criatividade, a sua fé permitirem a você. Primeiro, o Evangelho pode te fazer ter o que dar às pessoas à sua volta. Qual é o poder? O que o Evangelho de Deus pode fazer por você? Ele pode te fazer ter o que dar às pessoas à sua volta. E aí, quando eu meditava nesse texto, eu lembrei de uma canção do Djavan, uma poesia muito delicada, muito bonita, em que o poeta percebe esse fio tênue, que eu acho que é o fio da espiritualidade. Olha como diz Djavan na sua música, a música Esquinas: só eu sei as esquinas por que passei, só eu sei, só eu sei. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? Sabe lá? E quem será nos arredores do amor que vai saber reparar
que o dia nasceu? Só eu sei. Os desertos que atravessei, só eu sei, só eu sei. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? Sabe lá, sabe lá. E quem será na correnteza do amor que vai saber se guiar? A nave em breve ao vento vaga de leve e traz toda a paz que um dia o desejo levou. Só eu sei as esquinas por que passei, só eu sei, só eu sei. E quem será na correnteza do amor? Deixa eu repetir o verso que eu acho que é a graça, simples, mas essa é a beleza do poeta, né? Ele, no arranjo das palavras mais simples, ele diz coisas que são tão tocantes e tão importantes. Ele diz: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Quando o poeta fala disso aqui, eu acho que ele não é comovente, que ele nos toca por acaso. Eu acho que ele é comovente porque ele toca o X da questão, o cerne, o ponto nervoso da nossa espiritualidade. Talvez essa seja a realidade mais intensa da vida. Talvez ele fale aqui daquilo que é a verdade mais nervosa e mais importante da vida humana. Que verdade é essa? A mais espiritual verdade da existência humana, que o mundo nos reivindica. Nós chegamos a um mundo que nos clama, que clama por nós, que nos chama para dar. E eu vou dizer mais, o mundo nos chama para dar mais do que ele nos dá. É essa talvez a reivindicação mais espiritual, e talvez essa seja a voz de Deus mais eloquente, a voz de um mundo que clama por nós, que nos reivindica, para ofertar esperança, ofertar socorro, ajuda, criatividade, beleza, ofertar amor, ofertar sentido de vida, apoio, consolo, encorajamento, persistência, sensibilidade, resistência aos poderes do mal. O mundo no qual nós vivemos nos reivindica a dar, e eu vou repetir, ele nos chama para dar mais do que o mundo nos dá. É esse o descompasso mais aflito. Chame isso aí de sede espiritual, a sensação de que há algo mais, e quando você encontrar isso vai saciar você, vai dar sentido para a tua vida, vai dar valor para a sua existência. Chame isso de fome espiritual, esse ouvido, essa percepção de que você precisa dar alguma coisa para esse mundo, que esse mundo é desesperadamente carente, que esse mundo precisa de você, que ele te reivindica, que ele te chama para promover justiça, para se colocar ao lado dos que fraquejam, para socorrer aqueles que precisam de misericórdia, para trazer um pouco de beleza quando as coisas estão tão feias, para trazer uma voz de gentileza quando o ambiente é tomado por ódio e violência, para trazer perdão quando tudo é ruptura e desentendimento, para trazer esperança e sonho quando as pessoas estão afundadas no desencantamento. O mundo no qual você vive te reivindica, ele te chama a dar, e eu repito, mais do que o mundo dá a você. E aí, a narrativa de Lucas, ela nos apresenta exatamente a essa dinâmica. Quem são esses discípulos aqui, missionários, viajantes? Óbvio que não são turistas, nada contra o turismo, eu gosto muito de viajar, mas a viagem deles é uma viagem em direção ao coração de gente que precisa saber do que eles sabem. O Evangelho tem essa gravidade neles, tem essa força neles. O Evangelho é uma mensagem que faz falta para esse mundo. O Evangelho, ele é uma notícia
que, se chegar às pessoas, vai tornar as suas vidas melhores, vai trazer salvação, vai acordar os que dormem de desespero, vai colocar de pé os que caíram de fadiga, vai devolver gosto para aqueles que estão desiludidos, vai devolver paixão, vai trazer paixão para aqueles que estão indiferentes, apáticos, vai dar novo fôlego para aqueles que estão desanimados. O Evangelho é esse conteúdo que em mim me move em direção ao outro, no impulso de socorro e de ajuda e de salvação. E aí eu quero lembrar vocês, permitam-me lembrar-lhes o que é o Evangelho. A mensagem cristã é de que Deus tem personalidade. Deus não é uma força mágica que precisa de arranjos rituais para ser movido. Então essa história aí de orar para mover a mão de Deus, não tem nada de evangelho nisso. A mão de Deus não precisa ser movida, porque Deus não é uma força impessoal. Deus é pessoa. Deus ele tem personalidade, ele te encara. O Deus do Evangelho, Ele está entre nós face a face. Ele nos olha nos olhos, é Jesus. Ele olha nos olhos das mulheres desencantadas. Ele olha nos olhos da samaritana, da mulher Ciro-fenícia. Esse Deus, Ele percebe a voz do cego Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouve, ele percebe, ele tem sensibilidade, ele tem ouvidos sensíveis para as vozes que estão ao nosso redor. Deus, o Deus revelado em Jesus, não é um regente mor do universo magicamente arranjado. O Deus revelado em Jesus, Ele está entre nós e Ele luta conosco pela vida. E essa mensagem é que os move. E aí deixa eu dizer para você uma coisa. Você olha a narrativa de Atos, você vai encontrar socorro às viúvas e aos órfãos. E é lindo. Você vai encontrar mulheres que se reúnem para costurar e ajudar os pobres. Você vai encontrar homens e mulheres dividindo seus bens para que todos possam ter recurso. Você vai encontrar gente que abre a porta da sua casa para matar a fome de quem peregrina. Você vai encontrar gestos de serviço, de misericórdia belíssimos. Mas todos esses movimentos, toda essa dinâmica, todos esses serviços, eles vêm como que uma força amorosa no fluxo do Evangelho. É a mensagem do Evangelho que oportuniza o serviço, que faz o serviço inadiável. É a mensagem do Evangelho que potencializa a misericórdia. E eu não estou menosprezando atos de justiça, serviços. Você fala assim: pastor, mas tem gente que não tem o Evangelho, não como a gente está pregando aqui, e que ama. Amém, eu reconheço. Talvez eles tenham uma outra mensagem, tão bonita quanto, ou preciosa, ou o que for. O que eu estou dizendo é que a realidade do cristianismo, a distinção do cristianismo é exatamente essa, de que nós temos uma pregação que aviva o amor, que acorda a misericórdia. Nós temos uma pregação que abre os nossos olhos, que nos coloca também face a face com os outros, que nos convida a repetir o gesto de Deus em Jesus. E qual foi o gesto de Deus em Jesus? Ele veio pessoalmente entre nós para enfrentar a vida junto conosco.
Portanto, a pregação do Evangelho, esse conteúdo, essa verdade, essa fé, essa revelação de um Deus que é amor em Jesus, essa pregação, ela é condutora de uma energia que você pode chamar, vou repetir, de fé, de amor, de misericórdia, de justiça, de sonho, de esperança. Há tantos nomes para essa força, né, que flui entre nós. Pois eu quero dizer para você que o Evangelho é esse condutor dessa energia que aquece corações que foram esfriados pela tristeza e pelo medo. O Evangelho, ele é o condutor, essa pregação é que viabiliza os serviços de que este mundo tanto precisa. Se você cozinha, tem uma coisa que você sabe, nem precisa pensar nisso para saber. A gente aprende isso muito rápido na vida, né? Eu gosto de cozinhar também, aprendi, e acho que aprendi, não, eu acho que eu não aprendi direito essa lição. Porque eu vivo me queimando, forno e fogão, vivo me queimando. Né? Minha mão tem marcas o tempo todo, sou bem estabanado, tenho enorme dificuldade de mexer nas coisas sem tocar na panela, nas formas. E aí você descobre rápido que se você abrir o forno para ajeitar ali a carne que você está assando, ou o que quer que você esteja assando naquele forno, se você tocar no metal, em instantes você sofre uma queimadura, muito rápido. O calor chega numa velocidade que não dá tempo nem de você dizer ai, né? E queima mesmo, para valer. E pode arrancar a pele, dependendo da temperatura que estiver e do tempo que você ficar com a mãozinha lá. Mas se você colocar a mão no ar, no mesmo forno, o forno é o mesmo, o ambiente é o mesmo. Mas se você colocar a mão no ar, vai demorar um pouco mais para queimar. Vai queimar também. Não demora muito não, amigo. Mas vai demorar muito mais. Por quê? Porque o metal, ele é um condutor muito mais rápido e muito mais veloz. Ele é um excelente condutor. Por causa dos átomos e moléculas, a maneira como eles estão organizados, os átomos são mais moles, as composições de átomos são mais fracas, então o calor se conduz muito rápido, diferente do ar, né? Que tem uma outra composição. E eu diria que o Evangelho, ele é esse condutor excelente daquilo que a gente mais precisa no mundo, que é amor. Eu não estou dizendo que apenas aqueles que têm o Evangelho amam. Eu estou dizendo para vocês que aqueles que ouvem para valer o Evangelho têm uma grande oportunidade de amarem intensamente. Também Paulo, ao dizer, também em torno do que Paulo disse, quando ele afirmou, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Karl Barth, o teólogo, ele explica isso aqui com uma ilustração muito bacana. Ele diz assim, o Evangelho não é a porta somos nós. A porta somos nós que encarnamos a vida de Deus, a vida de Jesus. A porta é Jesus, a porta sou eu e você. A porta que se abre para receber as pessoas, para acolher aqueles que estão do lado de fora, somos nós. O Evangelho é a dobradiça da porta. É o poder de Deus para escancarar as nossas vidas em amor, em um mundo que carece de socorro e de ajuda. Eis o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo e último, o Evangelho pode te dar a grandeza de uma vida sem ilusões. Talvez uma das imagens mais patéticas que a gente pode ter é de uma pessoa que está feliz da vida, mas todo mundo sabe que ela está iludida, que ela deveria estar chorando de tristeza e de desespero. Não é terrível isso? Alguém que está às gargalhadas perto de você, porque ainda não sabe de uma notícia ruim, ou ainda não botou os pés no chão, não lidou com a realidade, não sabe o que ela vai enfrentar, as gargalhadas,
iludida, ou porque foi enganada, alguém contou para ela uma mentira. Alguém disse para ela que ia ser mais fácil, mas todo mundo sabe que é bem difícil. Não é patética essa visão? Porque a ilusão, ela apequena a vida, mediocriza, torna a vida desnecessária, descartável. Uma vida iludida, ninguém quer. A gente quer ser feliz. Alguém aqui quer ser infeliz? Alguém aqui quer não ter prazer, não ter alegria? A gente quer alegria, mas a gente não quer só alegria, a gente quer alegria de verdade. A gente quer felicidade de verdade. Felicidade a custo de alucinação, a custo de delírio, felicidade a custo de falsas promessas, felicidade que só dura o momento da falsa promessa, que logo que você botar o pé no chão, que você enfrentar a vida, você vai descobrir que não é bem assim. Esse tipo de felicidade eu não quero, nem por um segundo. Eu não quero ser feliz nem por um segundo. Eu não quero o engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Ninguém quer. Ninguém em bom juízo quer. Né? A gente quer ser feliz, mas ser feliz de verdade. E aí eu quero dizer para você que essa talvez seja a distinção do Evangelho diante de muitas religiões. O grande objetivo do Evangelho não é fazer as pessoas felizes, satisfeitas com a vida que tem. Não, custe o que custar. Não, o grande objetivo do Evangelho é fazer as pessoas serem felizes de verdade, satisfeitas por um bom motivo, e não porque estão iludidas, enganadas. E aí esse texto, ele nos oferece um jogo de cena, né, um acontecimento que tem um significado, que é uma dramatização, talvez, do que seja a superação do maior inimigo do Evangelho. Qual era o maior obstáculo para que o Evangelho chegasse a Sérgio Paulo Procônsul? O maior obstáculo para que o Evangelho chegasse a Sérgio Paulo Procônsul era um mágico chamado Elimas. Mas o que é um mágico? O que é uma visão mágica da vida? É aquela que menospreza as relações para que a vida aconteça. As relações. Conversa, diálogo, tomar decisões, planejar, enfrentar a vida, colocar em prática um plano, criar uma estratégia, avaliar as condições. Às vezes as condições são terríveis, e aí você sabe que se você não parar e avaliar a sua vida, tudo vai piorar. Você sabe que se você não parar e fizer as contas, a casa vai cair. Por quê? Porque você não tem uma visão mágica da vida, você tem uma visão relacional. Você sabe que o seu destino não é estabelecido por movimentos misteriosos, o seu destino é estabelecido pelas decisões que se tomam na vida. Você sabe que o seu destino, ele se determina pelo perdão ou pelo ressentimento, é relação. Você sabe que o seu destino tem uma ligação fortíssima com a sua decisão, com o seu desempenho. Por que é que você sua a mão numa entrevista de emprego? Ora, se você soubesse que bastaria fazer um trabalho espiritual para você conseguir a vaga de emprego, por que suar? Deixa o mestre, o mágico lá, deixa o guru, a guru, seja pastor, seja pai de santo, seja mestre de mesa branca, sei lá o nome que se dá, seja o padre, seja a irmã de oração, seja qual for o guru. Se você tivesse uma visão mágica da vida, você não ia ter nem dor de cabeça, não ia perder sono. Perder sono por quê, cara? É só você fazer a simpatia. Acorda de manhã, pega um punhado de sal e joga para o lado esquerdo. Acabou, põe a folhinha de arruda. Faz uma sessão aí para fechar o corpo.
porra, por que você vai se preocupar? Vai perder o sono por quê, cara? Tuas contas vão ser pagas de acordo com o poder que você tiver de atuar no rito certo que vai reunir as circunstâncias a seu favor. Para que se preocupar em ser um bom exemplo para os seus filhos? Se quem os seus filhos vão se tornar vai depender do mapa astral. Ora, se vai ser uma questão dos planetas e o modo como os planetas estão alinhados e organizados que vai determinar se o negócio se resolve com o signo. Ora, meu amigo, chuta o pau da barraca, nem se preocupa se dar um bom exemplo para sua filha, para o seu filho. Porque o seu bom exemplo ou mau exemplo não vai influenciar em nada a construção dessa personalidade. Porque se seu filho é agressivo ou não, se ele é alguém assustado ou não, se tem um bom caráter ou não, se é amoroso ou não, depende da composição dos astros. Essa é a visão mágica da vida. É acreditar que um arranjo impessoal determina o meu destino. E aí eu vou dizer para você, isso é o grande obstáculo que o Evangelho quer vencer. Porque o Evangelho é anúncio de um Deus que nos salva por relacionamento e não por magia. Deus não salva a humanidade porque fez entre nós um rito mágico que resolveu os nossos problemas. Deus salva a humanidade porque Ele foi o testemunho de amor e de justiça mais poderoso que já existiu na terra. A salvação de Deus em Jesus é um Deus que nos olha face a face, que nos convida à conversa, que nos convida a nos colocar em pé e seguir em frente, que nos tira da margem das estradas e nos devolve ao caminho. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas entre o Evangelho e os ouvidos do procônsul tem um mágico. E aí Paulo, antes de pregar o Evangelho, ele se livra da visão mágica. E ele faz uma oração, ou faz uma afirmação, o texto descreve dessa forma, e eu não quero entrar na questão de se a gente tem o poder de fazer as pessoas ficarem cegas. Seria muito legal esse negócio, né? Eu dizer para um cara que anda lá em Brasília, Senhor, cega ele. Derruba na rampa do Planalto. Não seria legal? O inimigo, Deus, derruba aquele ali. Seria muito legal. Eu não acho que seja exatamente isso que acontece aqui. Mas há aqui um movimento, e eu acho que há uma dramatização que é espiritual. A narrativa faz essa dramatização de um acontecimento que é interior, é espiritual. O mágico, ele perde a visão para que o homem ganhe a visão. O mágico deixa de ver para que o humano possa enxergar, para fazer o procônsul ouvir o que se deseja ouvir. Eles cegam o mágico, porque a visão mágica da vida tem que ficar cega, tem que deixar de existir. Nós somos convidados no Evangelho a parar de olhar para a vida por uma expectativa mágica. Eu vou repetir, uma expectativa mágica é essa que acredita que se eu tiver a frase certa, o mantra, o código secreto, né? Eu me lembro que eu, garoto, fiz uma oração na escola bíblica, e aí ao terminar de fazer a oração, eu só disse amém. Quando acabei de orar, tomei uma bronca de quem dava a aula, de que eu tenho que dizer em nome de Jesus amém, senão não tem validade espiritual. Então, a frase em nome de Jesus é uma formalidade, né, que se eu não cumprir, Deus não me ouve. Então esse Deus é impessoal, ele é uma força mágica, que para eu movê-lo a meu favor, eu tenho que usar a técnica certa.
Isso é magia. O Evangelho não crê em magia. O Evangelho parte do seguinte pressuposto: eu já sou querido por Deus e eu vivo em nome de Jesus. É existencial. É uma força que me desilude. Eu olho para a vida e eu sei que eu tenho que perdoar se eu quiser que meu destino seja outro. Eu sei que eu tenho que me colocar em pé e trabalhar se eu quiser que as coisas se organizem de uma outra forma. Eu sei que eu tenho que aprender a controlar esse jeitão explosivo e temperamental do Elienay se eu quiser que as pessoas à minha volta sofram menos. Eu sei que eu tenho que olhar para as pessoas com mais misericórdia se eu quiser me tornar uma pessoa menos amargurada. É isso que o Evangelho faz comigo, me coloca com os pés no chão e me ensina que a salvação é amor, é Deus, é relação entre os homens. Vamos ficar em pé, eu gostaria de orar com vocês em nome de Jesus.